Oi, galera! Seguinte, dando continuidade ao nosso triângulo retângulo, então, o que a gente vê hoje em relação à trigonometria dentro dele, tá? A gente viu, por enquanto, em relação a um triângulo retângulo, eu peguei aqui até um esquadro, aquele ângulo de 90, o lado oposto determina quem é a nossa hipotenusa, e os outros ladinhos eram os catetos. A gente virou um pouquinho ele e descobrimos a relação da altura, né? E das suas projeções aqui das sombras dos catetos. Pois bem, e a gente chamou apenas de catetos. Agora, dentro da trigonometria, esses catetos eles têm nome e sobrenome. A única que não muda é a nossa hipotenusa. E quem determina essa relação de nome e sobrenome aos catetos é o ângulo que a gente tem ali, a posição que ele tem dentro do triângulo, tá? Então, olha só. Eu peguei um triângulo aqui e coloquei o ângulo aqui embaixo, ó. Em relação a esse ângulo, pensando que o de 90 tá aqui, tá? O ladinho, o cateto que está na frente, ou seja, na frente, se chama cateto oposto. Aquele cateto, aquele ladinho que ajuda a formar o ângulo, ou seja, o que está aqui embaixo, é cateto adjacente. E como eu disse para vocês, aquele que não muda é a nossa hipotenusa. Mas eu troquei aqui de lado, ó, troquei de lugar agora o meu ângulo, eu coloquei ele lá em cima. Então, o que eu sei? Em relação a esse ângulo, o ladinho que está oposto se chama cateto oposto. A minha hipotenusa não muda, continua sendo aqui. E o meu cateto adjacente, como o ângulo que está aqui, meu cateto adjacente está do ladinho. Sendo que o ângulo aqui de 90, ó, tá aqui, ó. O que eu quis mostrar para vocês isso? Que não tem decoreba, galera. Olha só, não tem como dizer, aqui vai ser sempre o oposto, aqui é sempre o adjacente. Não, vai depender da localização do nosso ângulo, tá? Se o ângulo estiver aqui embaixo, por exemplo, lá nos problemas, se o ângulo estiver no solo, meu cateto oposto, meu cateto adjacente. Porém, vamos pensar numa hipótese, a escada está fazendo um ângulo com o muro, por exemplo. Com o muro, a escada com o muro. Então, meu cateto adjacente está aqui e meu cateto oposto está lá embaixo, certo? Então, se ligar na posição, na localização do ângulo. É ele que vai determinar quem é o oposto e quem é o adjacente. Hipotenusa, perceberam? Não muda. Para isso, a gente usa umas formulazinhas para a gente calcular, tá? Os valores que forem dados ali depois. A gente tem o primeiro como o seno. O seno, a fórmula que a gente vai usar vai ser o valor do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Já o nosso cosseno vai ser o valor do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente a gente vai construir através do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, a nossa conhecida coca. A ideia agora é pegar alguns exemplos que a gente tem ali no livro e a gente construir junto para ver como é que funciona, certo? Então vamos nós. Bom, como primeiro exemplo, então, nós vamos pegar lá na página 18 o exemplo que tem ali. No triângulo retângulo ABC, calcule os valores do seno, cosseno e da tangente do ângulo alfa, tá? Eu vou desenhar o nosso triângulo aqui. Até desenho invertido. Meu alfa tá lá em cima, a minha hipotenusa é 6, esse ladinho é 13 e esse aqui é x. Bom, pede pra gente encontrar o valor do seno, do cosseno e da tangente, né? Então, seno, cosseno e tangente. Porém, tem um detalhe. A gente tem esse valor, temos esse e a gente não tem esse x aqui. Então, primeira coisa, deixa eu pegar uma caneta, é a gente encontrar o valor dele. Como? O Pitágoras aqui entra diretamente na nossa ligação, ó. Eu tenho hipotenusa, o 6, cateto e cateto. Pitágoras disse
hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36, 3 ao quadrado dá 9. Letras para um lado, números para o outro. Então, vou passar aqui. Ó, só vou trocar aqui de lado os dois. Ó. 36 menos 9 dá 27. E eu vou extrair a raiz do 27. Lembrando que do 27 a gente vai ter que decompor. Ó. Parzinho vira um só. O solteiro fica dentro. Então, esse lado vale 3 raiz de 3. Então, segunda coisa, vou pegar da caneta, é a gente identificar quem são esses nossos catetos. Quem é o oposto, quem é o adjacente, quem é tudo, tá? O ângulo tá aqui em cima. Então, esse ladinho que tá na frente vai se chamar CO, cateto oposto. Esse que tá do ladinho do nosso ângulo vai se chamar, CA, cateto adjacente. E esse que não muda vai ser a nossa hipotenusa. Vou calcular cada um deles, o seno, o cosseno e a tangente. Em relação ao seno, aqui nem é x, né? É alfa, mas tanto faz aqui. O seno desse ângulo vai ser, pela fórmula, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, 3 raiz de 3, sobre hipotenusa, 6. Percebem que a gente tem ali, em cima na fração, o 13 e embaixo o 6. Os dois a gente pode simplificar, ou seja, o 13 e o 6 estão na tabuada do 3, ó. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Ou simplesmente raiz de 3 sobre 2. Se quiserem escrever, ó, sobre 2. Em relação ao cosseno, vou botar x de novo, não adianta. Agora ficou x aqui, vou trocar até a regra. Agora x. Então, em relação a esse ângulo, a fórmula fala cosseno do ângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa. O meu cateto adjacente é o 3, que é o cara daqui, e minha hipotenusa é o 6. O 6 e o 3 estão na tabuada do 3 também, então vou simplificar 1 sobre 2. E por fim, a tangente, que pela fórmula é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, 3 raiz de 3, sobre cateto adjacente, que no nosso caso aqui é 3. Ó, números iguais em cima e embaixo da fração a gente pode simplificar. Então, a gente encontra simplesmente raiz de 3. Feito carreto para esse exercício. Então, lá na página 19 tem um outro exemplo que assim, ó, desse tipo, dessa forma, é o que a gente mais vai utilizar durante o nosso bimestre, tá? Eu vou ler aqui e não esqueçam, tá no livro também de vocês. No exemplo a seguir, os pontos A e B foram marcados em os lados do rio ali e o ângulo entre eles foi medido usando um teodolito. Se vocês quiserem, tem até o que significa teodolito, se quiserem procurar, não tem problema. É aquele objeto amarelo que a gente vê que a prefeitura usa para, né, de um lado e do outro fica um carinha segurando assim um papel, vou dizer um papel, né? Uma plaquinha e o outro cara bem distante assim com um tripé, é aquela maquininha, o teodolito, é ele que mede todas essas medidas de ângulo aí, tá? Aí, vou desenhar o que vocês têm aí no livro. É um triângulo, retângulo. Eu tenho aqui que o ângulo é 32 graus. Aqui eu não sei e aqui vale 6. E o que a gente quer é descobrir, para determinar a largura ali do rio indicada pelo X, a gente vai conseguir construir. Bom, primeira coisa, antes de sair pensando o que fazer, é olhar a figura, localizar o ângulo e ver como é que vai se chamar cada um desses lados dessa nossa figura. Ângulo está aqui. Então, o carinha que está na frente, o ângulo está aqui, o carinha que está aqui na frente vai ser o nosso cateto
oposto. O x, será que vai ser a nossa hipotenusa? Não, ó. Se eu observar o ângulo de 90 tá aqui. A minha hipotenusa estaria aqui. Esse xzinho, ele ajuda a formar o meu ângulo. Ele está do lado do ângulo. Logo, ele se chama cateto adjacente. Eu tenho as informações do meu triângulo de cateto oposto e cateto adjacente. Então, vou lá para as fórmulas. Será que eu conseguiria usar o meu seno? Bom, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Bom, cateto oposto até se falou no problema, mas hipotenusa não, seno não vai funcionar. Se eu pensar no cosseno, cateto adjacente e hipotenusa. Bom, cateto adjacente eu até tenho ali informado, mas a hipotenusa não me serve. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, que por acaso é exatamente as informações que eu tenho. Então, lá vou eu. Tangente do ângulo, que no nosso caso aqui é os 32, cateto oposto pela fórmula, sobre cateto adjacente, que é x. Bom, mas e como é que eu descubro quem é a tangente de 32? Vou pegar o livro aqui de vocês. Lá na página 20, vocês têm aqui uma tabela de valores, tá? Daí vocês acompanham melhor aí pelo livro. Tem aqui o seno, cosseno de 500 ângulos, mentira, de 500 não, de 89 ângulos, tá? Aí, a gente vai precisar descobrir quem é a tangente de 32. Então, vou lá no 32 graus e aí, cuidado na hora de extrair o valor na tabela, né? 32 graus vai ser a minha terceira aqui, minha terceira na quarta, né? Porque conta isso aqui também. Minha quarta coluna, ó, essa é da tangente. Então, eu vou usar a tangente de 32 e a gente não vai usar aquele número gigantesco, a gente vai usar só algumas casinhas, tá? Eu vou usar aqui, ó, pelo que tá no livro, 0,6 aqui, pá, 6249, igual a 6 sobre x. Vocês lembram de Tales? Que é aquela história de multiplicar cruzado? Pois bem, galera, é a mesma coisa. Coloca um aqui embaixo e sai multiplicando. 0,49 x, aqui é um 4, tá? Ficou feio, mas é para ser um 4. Igual 6 vezes 1, 6. Esse número todo aqui tá multiplicando, vou passar dividindo. 6 dividido por 0,6249, vou colar aqui do livro, é aproximadamente 9,6. Então, 9,6 é a largura ali entre esses rios, certo? Vamos tentar mais outro? Bom, depois, lá na página 23, o exercício 3 é bem importante, ó. Diz assim: um avião decolou segundo um ângulo constante de 14 graus com um plano horizontal. Então, o meu ângulo tá aqui embaixo. Sabendo que algum tempo após decolar, o avião sobrevoou uma torre a 1.800 metros do local da decolagem. Então, ele decolou aqui e a 1.800 metros tinha a tal da torre. Calcule a distância x percorrida ali pela aeronave e a altura que ela se encontrava em relação ao solo quando sobrevoou a torre. Bom, primeira coisa para identificar quem é o oposto, quem é o adjacente, quem é a nossa hipotenusa. Ângulo está aqui embaixo. Quem está na frente, cateto oposto. Quem ajuda a formar o ângulo, cateto adjacente. O ângulo de 90 está aqui, então esse daqui é a minha hipotenusa. Como eu tenho duas letras aqui, eu tenho o X e tenho o H, eu vou ter que pegar e escolher uma primeiro para a gente resolver. Por exemplo, vou escolher quem é o meu H aqui, ó, na história. Certo? Eu tenho em relação ao H o CO e o meu CA, né? Porque o único valor que eu tenho aqui é o 1.800. A relação que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a minha tangente. Então, a tangente do ângulo, tangente de 14 graus é igual a cateto oposto, que é o H, sobre cateto adjacente. Certo?
Bom, eu vou colar aqui porque eu não sei de qual, né? Olhando a tabela, a tangente de 14 dá 0,249, igual a H sobre 1.800. O 1.800 está dividindo, eu vou passar multiplicando. Isso vai dar 448,2. Resolvido. Mas ainda tenho que descobrir quem é o meu x aqui na história, né? O x, se eu observar aqui, ele é a minha hipotenusa. E aí eu poderia utilizar tanto o seno quanto o cosseno. Aí vai ser de vocês. Eu vou usar o seno, tá? Eu tenho o seno de 14 como cateto oposto, que é o H, que é o que a gente calculou aqui, o 448,2, sobre a nossa hipotenusa, que é x. Deixa eu colar aqui também. O seno de 14 dá 0,241, igual a 448,2 sobre x. Vou colocar um embaixo e vou multiplicar cruzado, que nem Tales. 0,241x igual a 448,2. Vou passar ele dividindo. Isso vai me dar, deixa eu colar aqui também. X é igual a 1.859. Olha, meu Deus. E 59,75. Feito, correto. Certo? Então, primeira coisa, lê, identifica ali quem é o cateto oposto, cateto adjacente, quem é a hipotenusa, e aí vê qual dessas funções aqui a gente vai usar, certo? Então, por fim, lá na página 24, eu gostaria de fazer junto com vocês o exercício 4A, tá? Porque daí o B vocês fazem depois. Diz assim: determine a medida aproximada do ângulo desconhecido alfa em cada retângulo a seguir. Eu peguei a letra A, desenhei aqui meu triângulo, né? O ângulo alfa tá ali. E primeiramente vou descobrir quem é meu cateto oposto, cateto adjacente, vou identificar cada um deles. Ângulo tá aqui, quem está na frente é o meu CO. O ladinho que ajuda a formar o ângulo é o meu CA. Se eu observar a relação que envolve o CO e o CA é a tangente. Então, vou calcular. Tangente do ângulo é igual, isso é um alfa. Meu Cristo. Cateto oposto, que é 5, sobre cateto adjacente, que é 10. Vou dividir ali. 5 dividido por 10 dá 0,5. Mas o que pede não é o valor da tangente do ângulo, e sim quem é o ângulo, quem é o meu alfa. O que eu vou fazer? Lá na página 20, novamente, tem aquela tabela com esse mundaréu de ângulos aqui, senos, cossenos e tangentes. Qual vai ser o trabalho de vocês? Observar lá na coluna da tangente aquele ângulo cuja a tangente fica mais perto de 0,5. Então, vocês vão passando aqui, ó, 0,5, ele se aproxima, tá, de 27 graus. Olhando aqui, daí eu gostaria que vocês fizessem aí na casa de vocês, tá? 27 graus, a tangente é 0,595. Isso é um valor aproximado para esse ângulo. Ou seja, é o ângulo que a gente estava procurando. Galera, seguinte. Eu sei que eu tô colocando um mundaréu de informações, a gente trabalhou os triângulos retângulos em relação a Pitágoras, fizemos relações métricas, agora já estamos metendo junto a geometria, a trigonometria aqui na história. Por quê? Porque na semana que vem a gente vai tratar apenas e somente de problemas, tanto do caderno de atividades quanto alguns mais aqui que a gente tem no nosso livro, tá? Só que a prova não vai estar dizendo assim, calcule Pitágoras, agora vocês vão calcular relações métricas, agora vocês vão calcular trigonometria. Não, vai estar tudo misturado. Então, a minha ideia era focar, né, nas três coisas e agora a gente conseguir unir elas numa coisa só, tá?
Para isso, tem uma lista bem grande ali de exercícios para vocês treinarem. Na próxima aula a gente faz a correção. E aí, seguinte, estudar. Se cuidem. Beijo para vocês. Até a próxima.